A carga tributária é do tamanho das despesas que o Brasil tem. Se quiser reduzir carga tributária, tem que cortar gasto público, não tem outra opção. Sem reforma da Previdência, não vai ter demanda, o Brasil não cresce. O que a reforma tributária faz é aumentar o potencial de crescimento do país. Nos próximos meses, a reforma tributária deve ganhar prioridade no parlamento e na mídia. Atualmente, 5 alternativas estão em discussão, entre elas uma do governo que não foi apresentada. Na Câmara dos Deputados, há um outro projeto que já está em fase de discussão na comissão especial e que foi instaurada antes do recesso. É a PEC 45, apresentada pelo deputado Baleia Rossi e apoiada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. O projeto foi idealizado pelo economista Bernard Api. Em linhas gerais, a proposta pretende acabar com 3 tributos federais: IPI, PIS e CONFINS, e também quer acabar com o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal. Todos incidem sobre o consumo. No lugar, a criação do Imposto sobre a Operação de Bens e Serviços, o IBS, de competência de municípios, Estado e União, além de um outro imposto sobre bens e serviços específicos, esse de competência apenas federal. Bernard Api esteve em Brasília participando de um evento promovido pela OBDF sobre reforma tributária. Eu vim até o evento conversar com ele sobre o tema. Acompanhe a entrevista. A sociedade brasileira ela não aguenta mais, ou ela parece não aguentar mais o peso da carga tributária. Pelo menos esse é o pensamento que eu tenho quando a gente fala em reforma tributária ou em tributos no Brasil. A sua proposta, ela contempla isso, a redução de impostos? Não. Não tem como se reduzir a carga tributária sem reduzir despesa. Portanto, a carga tributária é do tamanho das despesas que o Brasil tem. Se quiser reduzir carga tributária, tem que cortar gasto público, não tem outra opção. O que a nossa proposta faz é melhorar a qualidade do sistema tributário. Mas essa melhoria da qualidade do sistema tributário tem um impacto enorme sobre a qualidade de vida da população, porque a má qualidade do sistema tributário brasileiro faz com que a gente tenha uma perda muito grande de produtividade e uma redução da taxa de investimento e, portanto, a gente reduz o potencial de crescimento do país e a renda das famílias e das pessoas. Portanto, a reforma tributária tem um impacto grande na vida das pessoas, embora ela não reduza a carga tributária. Sim, mas a sua proposta ela promete transformar 5 impostos, vamos lá, IPI, PIS, CONFINS, ICMS, ICS, e consegue eliminar essa incidência em cascata na cadeia produtiva. Pelo menos é essa a sensação que ela passa. Eu lhe pergunto, quais são as principais distorções que a sua proposta promete eliminar? E na prática, como o cidadão vai sentir os efeitos pós a proposta seja aprovada, caso seja aprovada? Bom, as distorções que ela pretende eliminar são basicamente 4 categorias. Uma é o custo burocrático de pagar imposto no Brasil, que é o mais alto do mundo. E isso reduz enormemente com essa simplificação que está sendo colocada. 2, por conta da complexidade do sistema tributário brasileiro, a gente tem um grau de litígio, de disputa entre os contribuintes e o fisco, que provavelmente também é o mais alto do mundo. Certo. E isso não só é custo para a sociedade, mas também gera insegurança jurídica que reduz o custo, reduz a taxa de investimento. Terceiro, por conta de uma série de distorções, inclusive acumulatividade, um bom sistema de tributação de bens e serviços deveria tributar apenas o consumo, mas aqui no nosso sistema a gente está tributando, além do consumo, também o investimento e as exportações. E quando você tributa o investimento e as exportações, você reduz o potencial de crescimento do país e piora a competitividade do país e piora o potencial de crescimento do Brasil. E a quarto, a proposta resolve uma série de distorções alocativas. O que é distorção alocativa? É quando a economia se organiza de forma ineficiente por conta do sistema tributário. E o nosso sistema tributário, como ele só tem exceções, ele basicamente não tem regras, ele acaba gerando uma quantidade de distorção brutal que acaba prejudicando o crescimento da economia brasileira. Vou dar um exemplo. Normalmente, uma empresa montaria o centro de distribuição dela no lugar onde minimiza o custo de logística, onde ela vai gastar o menos com logística. Aqui no Brasil, as empresas montam o centro de distribuição onde elas recebem benefícios fiscais e aumentam o custo de logística. Sim. Então, para reduzir imposto, ela aumenta o custo de logística, que é o custo econômico da produção.
O que a reforma tributária faz é manter a carga tributária, ou seja, ela não aumenta o imposto, mas ela vai levar a empresa a se organizar de forma eficiente e reduzir o custo de logística. Entendi. E todas essas reduções de custo, de burocracia, de contencioso, melhoria de investimento, etc., vai se refletir em menor custo para as empresas e num ambiente mais competitivo, e isso provavelmente vai ser passado para o consumidor. Portanto, o que o consumidor vai sentir? Sim. Ele não é de imediato, é um processo longo, ele vai demorar ao todo uns 15 anos até ele sentir todos os efeitos, é um processo que não é curto, mas ao longo desses 15 anos o que ele vai sentir é que o poder de compra dele está aumentando, e é de forma expressiva, não é pouco não. Nós estamos falando em pelo menos um aumento de 10 pontos percentuais no poder de compra dos brasileiros nesse prazo de 15 anos por conta dessa reforma tributária. O imposto no Brasil ele é extremamente regressivo. O pobre ele paga muito mais imposto que o rico, porque o pobre paga um imposto em cima do produto que ele consome, enquanto que o rico em cima do serviço, sendo que o pobre paga muito mais, consome muito mais produto que serviço. O senhor acha que a sua proposta vai corrigir esses desequilíbrios? E uma outra pergunta, o senhor vê alguma virtude na tributação de grandes fortunas? São duas perguntas bem diferentes. Na questão de que você tem toda a razão, serviço no Brasil paga menos imposto que mercadoria, que bem, e pobre consome mais bem e rico consome mais serviço. Isso a proposta resolve porque ela adota uma alíquota uniforme para bens e serviços, e ela ainda tem uma proposta de devolver via um sistema que a gente chama de isenção personalizada, o imposto pago pelos 35% mais pobres da população, o imposto que ele paga sobre a sua cesta de consumo básica, com um teto para não ter fraude, ele é devolvido para esses 35% mais pobres. Ou seja, na verdade, a proposta ela aumenta a progressividade da tributação do consumo em relação ao que tem hoje. Agora, a questão de regressividade ela vai muito além só da discussão da tributação do consumo. No Brasil, certamente, tem muita distorção no imposto de renda. Sim. Tem uma parcela relevante da população de alta renda que paga pouco imposto. Que a sua proposta não abrange isso, ela não trata desse tema, mas ele é complementar. Ele não tem nenhuma contradição entre um e outro. Ok. São, inclusive, instrumentos diferentes. A nossa proposta é uma emenda constitucional para resolver problemas de imposto de renda, é uma lei ordinária. Ok. Então, são agendas complementares, as duas são importantes. Ok. Agora, especificamente com relação ao imposto sobre grandes fortunas, eu não gosto, não funciona no resto do mundo, infelizmente, porque o capital é muito volátil. Se você bota um imposto desse muito alto num país, a tendência é que as pessoas deslocam a sua riqueza para outro país. Então, a pessoa, é muito difícil você acabar pegando. Você acaba pegando só o pouco rico, mas o muito rico você acaba não pegando. Por que no país a gente tem aquela sensação de que os impostos massacram o brasileiro? Primeiro porque a carga tributária é elevada mesmo para um país com o grau de desenvolvimento do Brasil. Mas é elevada porque, como eu disse, o Brasil gasta muito. Obviamente tem escola pública, tem saúde pública, talvez a classe média alta não use. Agora, a qualidade é muito ruim, a eficiência no gasto é muito baixa. Então existe aí um trabalho enorme de aumentar a eficiência no gasto público. Agora, o Brasil fez uma opção, a gente gasta muito mais do que países com nosso perfil etário com previdência. É uma característica do Brasil. Então a gente acaba pagando um imposto enorme para financiar o fato de que no Brasil as pessoas se aposentam muito mais cedo do que em outros países. Que tem que ser feita primeiro que a reforma tributária, porque ela faz o ajuste. Eu pessoalmente acho que sim, acho que a Previdência deve vir antes da reforma tributária, porque a reforma da Previdência é para botar a economia em ordem. Sem reforma da Previdência não vai ter demanda, o Brasil não cresce. O que a reforma tributária faz é aumentar o potencial de crescimento do país. Então, você primeiro precisa criar a condição para o país poder crescer e depois você precisa aumentar o potencial de crescimento do país. E a ordem acho que é essa mesmo, mas acho que está caminhando nessa ordem. Só acredita que a sua proposta vai ser votada ainda esse ano? Os parlamentares têm dito que tem uma chance muito grande de votar em pelo menos uma das casas, ou seja, ou na Câmara ou no Senado ainda esse ano. Mas eu acredito que até o começo do ano que vem tem uma chance bem razoável. Brasil. Potencial. Dinheiro. Ajuda. Política. Necessária. Família. Bom. Fé. Importante. Tá joia, obrigada. Boa sorte. Obrigado. Será que você vai ser nosso ministro da Economia aí futuramente? Não, sem chance.